E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aqui. Na verdade, o segundo vídeo, né? Hoje é 7 de setembro. Setembro é 9, né? 7 de setembro de 2024, dia da independência do Brasil. Hoje eu tava na rua e aí eu tinha até esquecido que era dia da independência. Fui andar de metrô, de trem. Tinha bastante gente com o uniforme da CBF. Mas hoje o que eu quero falar mesmo é sobre as finanças de setembro e o planejamento de setembro e por que que eu não vou fazer um planejamento assim mais decente para setembro, né? No meu primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a minha história, né? E como eu decidi mudar o pensamento em relação às finanças, ao dinheiro, porque eu tinha cansado de ficar sem dinheiro, de passar sufoco. E aí eu comecei a estudar bastante sobre esses temas e acabei me interessando muito, né? Comecei a pegar gosto por mudar o tipo de vida que eu estava levando. Então hoje eu já consegui fazer algumas coisas que eu tinha pretensão de fazer e eu sei que ainda faltam muitos degraus aí para minha independência financeira, mas eu tô a caminho e eu queria dividir isso com as pessoas, né? E eu acho que é uma boa forma essa. Eu vi alguns outros canais que fazem esse tipo de proposta e eu espero que funcione. É simples, mas é uma forma de manter uma conversa com vocês para que eu possa me educar financeiramente e ter um pouco mais de foco, porque eu comecei faz pouco tempo, isso já mudou muita coisa na minha vida, só de ter tomado a atitude de olhar de verdade para as minhas contas e analisar elas, onde está indo o meu dinheiro, porque eu antigamente não tinha isso. Mas eu vou explicar por que eu não vou fazer um planejamento assim direitinho esse mês, como eu tenho feito desde maio, que é quando eu comecei a fazer esse, esse planejamento financeiro na minha vida, né? Levar a sério. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo só para poder contextualizar, né? Eu estava desempregada por um bom tempo e recebendo Auxílio Brasil, e depois voltou a ser o Bolsa Família, e dependendo muito de doações de familiares, estava passando um sufoco mesmo, né? Eu sou mãe solo, então eu cuido sozinha do meu filho e não tenho rede de apoio próxima, né? Minha mãe mora em outra cidade. E aí eu comecei a estudar para concurso de nível médio mesmo, né? Para poder mudar essa situação, porque eu tinha ficado tanto tempo assim, passando por perrengue, que eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia ficar sem dinheiro e eu ia ficar sem trabalho. E aí eu comecei a trabalhar. é, Primeiro eu passei na prefeitura de Itapevi. Então, gente, se vocês não conhecem Itapevi, é uma cidade que fica assim na macro-região de Osasco. Então tem a linha 8 Diamante e ela vai da Barra Funda até Itapevi. Itapevi é a última parada do trem e entre essas duas estações passa muita coisa. A gente fica 1 hora sentado no trem esperando chegar no lugar, mas eu descobri isso e foi a minha saída, né? O meu recomeço. E eu saí da onde eu morava, que era de Guarulhos, e fui para Itapevi. Então, as coisas começaram a melhorar para mim, financeiramente falando, que eu voltei, né, a ter essa estabilidade financeira. Não estabilidade, né? Mas voltei a ter um salário todos os meses em novembro do ano passado.
Então, em novembro do ano passado eu comecei a trabalhar e aí eu ia de Guarulhos até Itapevi todos os dias. Uns 60 quilômetros eu percorria e levava aí 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Quando eu consegui finalmente me mudar para Itapevi, 2 meses depois, eu fiquei do lado do meu trabalho e aí essa economia de não ter que gastar com transporte e o tempo que eu tinha extra, porque o meu trabalho é de 6 horas por dia, fez com que eu começasse a ter um estilo de vida muito mais barato. E aí, quando eu comecei a morar lá, a própria comunidade me acolheu muito bem e as minhas amigas começaram a me indicar o saldão do açougue, o atacadão mais barato. E aí as colegas de trabalho levavam todos os panfletos e ficavam fazendo um mapa de preço. E aí eu comecei a ver que isso tinha que ser o meu estilo de vida. E eu comecei a pegar gosto por isso. Porque como a cidade era pequena, eu conseguia resolver muitas coisas a pé, né? Da minha casa para o centro da cidade eram 20 minutos andando. E aí eu acabava que não gastava com transporte e acabava fazendo compras muito mais baratas do que eu fazia em Guarulhos, né? Então, em Guarulhos tem mais de 1,5 milhão de habitantes e aqui em Itapevi a gente está falando de uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, né? Então eu passei 7 meses morando aqui e me chamaram para trabalhar em Santo André. E aí é aqui que eu me encontro hoje, né? Hoje faz uma semana que eu tô aqui em Santo André. Aí você pode estar se falando que loucura, né? A pessoa acabou de se mudar, não faz nem 7 meses, né, que eu fiquei morando aqui e aí eu vim pra cá. Mas isso daqui eu acredito que faça parte da minha transição, né? Porque desde o começo o meu foco era vir para Santo André. Quando eu prestei os concursos, esses dois editais eram para a mesma vaga, para vagas parecidas, mas as condições de trabalho eram muito diferentes. E aí eu vim para cá porque eu já estava com ele em foco no primeiro lugar. Então foi muito, me senti muito feliz quando finalmente me chamaram, né? Porque aqui me chamaram na primeira chamada e aqui foi na quarta chamada. E quem é concurseiro sabe a loucura que é, né? Que a gente fica naquela ansiedade vendo o diário oficial todos os dias, esperando o nome da gente sair. E aí, quando sai, a gente fica naquela felicidade. Então, eu coloquei todo esse contexto para você de mudança de cidade, que foi por um bom motivo, porque foi de um patamar que eu estava de sair do desemprego para retornar ao primeiro emprego, ao primeiro emprego após a minha gravidez, digamos assim, após a pandemia, após ao minha gravidez, né? Se você viu meu primeiro vídeo, você vai entender um pouco mais do contexto que eu estou falando aqui, mas não tem problema nenhum, porque o vídeo de hoje é para poder falar que eu vou fazer os planejamentos com metas e quero que vocês acompanhem junto comigo para ver se eu bato essas metas, se eu consigo é, bater os desafios que eu vou me propor ao longo dos meses, mas que em setembro eu tive várias despesas não comuns e eu acabei não conseguindo me organizar da forma que eu deveria, né? Eu paguei carreto, então foram R$ 700 de carreto. É, eu também tive um problema de unha encravada, as coisas sempre acontecem juntas, né, gente? Então eu fui no podólogo e foi assim uma emergência mesmo, porque a minha unha, eu tava tão doendo que eu não conseguia, gente, andar. Eu ficava assim, ó, tomando remédio para dormir, porque parecia que o coração tava batendo na ponta do dedão. E a última despesa que não costuma ser o comum, assim, pra mim, foi a tela do meu celular que tá quebrada. E aí, você pode estar falando, nossa, mas que menina zicada, né? Aconteceu tudo isso. Mas, na verdade, aqui não foi só a tela, tá, gente? A tela de celular, mas a película e a capinha, pra poder não quebrar de novo.
essa tela do celular já estava quebrada faz muito tempo. E piorou na semana da mudança. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso ficar sem os aplicativos de banco, sem... Vocês sabem, né? A vida da gente, infelizmente, está no celular. Felizmente, infelizmente, porque felizmente eu tô fazendo esse vídeo aqui, só foi possível por causa do celular, né? Porque eu tentei editar pelo meu notebook, mas o bichinho, ele ainda não funciona, nem com SSD ele rolou. Então, o celular ele me atende bem, mas ele tava com a tela toda preta. Então, esses gastos aqui eu não costumo ter. E setembro já tá na primeira semana e eu tenho só mais o vale para receber no dia 15. Então, eu vou receber um valor e não vou conseguir estimar as coisas que eu pretendia. Então, no próximo vídeo, a gente já vai fazer o planejamento para outubro, que eu vou ter ideia de quanto eu vou gastar a partir do começo do mês e também quais vão ser os meus planejamentos para quitar as minhas dívidas. Porque, sim, eu tenho dívidas, então eu não estou no patamar de pequeno investidor ou de montar reserva de emergência. Eu quero conversar aqui sobre organizar a vida das finanças e dividir as minhas experiências pagando as dívidas, porque eu, desde maio de 2024, que eu decidi mudar assim, o estilo de vida total, porque eu percebi que mesmo trabalhando todos os meses, eu não ia alcançar isso se eu não mudasse alguma coisa, e aí eu tive que mudar praticamente tudo da minha vida, não só mudar esse estilo de vida de economizar, porque não basta só economizar, tem que ter rendas extras, tem que fazer outras coisas. E essas descobertas por meio desses vídeos que eu vi na internet, de estudos, de livros, eu quero aplicar na minha vida e ao mesmo tempo dividir com quem possa estar passando por dificuldades, sentindo assim, abatida, com dívidas e achando que é normal, mas saiba que você não está sozinha e que a gente aqui também, do outro lado, está tentando fazer com que as coisas funcionem. E é isso, gente. Eu nem me apresentei. No começo do vídeo, meu nome é Jéssica. Eu tenho um filho de 4 anos. Você pode ter escutado ele conversando aí comigo. E, e eu estou muito feliz de estar aqui na casa nova, um novo emprego e uma nova perspectiva. Eu estou trabalhando há um mês já aqui e a vida é bem diferente e eu espero que isso reflita bastante nas minhas finanças e eu pretendo colocar os valores nos próximos vídeos de quanto eu gasto por mês, de quanto eu quero pagar de dívidas e quanto eu quero poupar, tá bom? É isso aí. Vamos dar tchau pros seguidores? Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muitos beijinhos.